Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. Após intensa luta do SINTRN, foi aprovado na Assembleia Legislativa o projeto de lei que modifica o porte das escolas da rede estadual. Na prática, a matéria impacta as gratificações dos diretores e vice-diretores. O texto será encaminhado para a sanção com a expectativa de implementação em janeiro. A matéria diminui as distorções entre unidades de ensino regular e de tempo integral, embora não atenda à reivindicação do SINTRN, que queria equiparar as gratificações entre as duas modalidades. Essa lei vai ser encaminhada para a sanção da governadora e será implementada no mês de janeiro, onde nós iremos acompanhar essa implementação. De fato, é uma grande conquista de longos anos de espera. O fechamento das conquistas da greve de março de 2025. Esse é o tema da entrevista de hoje com o coordenador-geral do SINTRN, professor Bruno Vital. Confira. Olá, Bruno, seja bem-vindo ao Extra Classe TV de hoje. Olá, Denô. Olá a todos e todas que acompanham o nosso programa. Bruno, o tema de hoje, vamos falar sobre uma greve que aconteceu lá em março, uma greve de 30 dias, uma greve muito forte, e que o estopim dessa greve foi o piso na carreira, quando à época o governo se recusava a aplicar o piso na carreira e a categoria se revoltou e entrou em greve. Isso, nós fizemos esse movimento no início do ano e ao longo desse ano nós concretizamos a pauta que foi apresentada naquele movimento de reivindicação. Nós centralizamos alguns pontos importantes para a pauta. O principal era a repercussão do piso na carreira, a reivindicação de que essa política fosse mantida pelo governo. O governo tinha dado declarações de que poderia não fazer nesse ano de 2025 essa aplicação e nós fizemos o debate de que era necessário, de que era importante e que a gente mantivesse essa política e que a categoria não iria aceitar, na verdade, um retrocesso desse tamanho no direito à aplicação do piso. Então, a gente fez o movimento grevista com esse ponto, mas não só com ele. Nós fizemos também com mais outros 4 pontos, dos quais, no acordo final da nossa greve, a gente tem a indicação pelo governo de que iria atender 4 dos 5, ficando fora dos 4 o ponto que é referente à lei das escolas de tempo integral. Mas a aplicação do piso, a regularização da situação dos professores e professoras temporários, o plano de carreira dos funcionários de educação e a lei do porte das escolas ficaram acordadas de serem definidas após a finalização do movimento de greve. Mas por que foi tão importante manter o piso na carreira? Então, a discussão se iniciou no Estado devido a um questionamento que o governo trouxe como um questionamento jurídico. Nós tivemos uma decisão desfavorável do Tribunal de Justiça do Estado, a princípio, que era a de não repercussão do piso na carreira, E o que é que significa isso? Significa que quando a gente tem a aplicação do piso para o valor inicial da nossa tabela salarial, a nossa tabela salarial é como se fosse uma escada. A gente tem o primeiro degrau e a gente tem o último degrau e do primeiro para o último a gente vai elevando os valores nessa tabela. Então, no momento que a gente diz que a aplicação do piso se dá apenas para o primeiro degrau, só aquelas pessoas que estão com os menores salários teriam seu salário reajustado. As demais não sofreriam, não teriam o benefício, na verdade, desse reajuste. E quando o Estado disse que não ia fazer essa aplicação, ele estava exatamente dizendo que só aplicaria para quem está no nível inicial, o que significa progressivamente, com o passar do tempo, o achatamento da carreira do magistério. E foi isso que a gente combateu. Tínhamos essa decisão desfavorável do Tribunal de Justiça que concordava com a tese do Ministério Público de que não deveria haver essa repercussão para todos do piso salarial na carreira. E o Estado usava isso como argumento para dizer que não havia autorização para pagamento, sendo que essa decisão era referente a 2024 e a gente estava na discussão do piso de 2025. Fizemos essa assistência, fizemos um recurso, uma reclamação constitucional ao Supremo Tribunal Federal, ganhamos lá no Supremo e de lá para cá temos obtido diversas vitórias judiciais. Bruno, um outro ponto de pauta que foi atendido é relativo ao PCCR dos funcionários da educação. Fala um pouquinho disso. Então, o PCCR
é uma luta muito antiga, né? Muito mais antiga do que a greve de 2025. Sim, sim. Essa discussão ela não avançou ao longo dos anos. A gente teve em 2006 a aprovação do plano de carreira do magistério, então para professores e professoras, e posteriormente continuamos lutando para garantir a carreira dos funcionários de educação. E em 2025 nós tivemos na nossa greve esse ponto como uma pauta central, e a partir daí a gente teve a conquista, né, a garantia da aprovação desse plano de carreira que cria uma carreira para os profissionais da educação, que não são professores, estabelece aí um critério para valorizar esses profissionais pela sua formação, reconhecer, na verdade, muitos já, independente, mesmo não tendo esse reconhecimento, eles tinham feito, né, cursos, tinham feito graduação, aqueles que eram de nível fundamental fizeram ensino médio, alguns com pós-graduação, inclusive, e isso não era reconhecido. Essa carreira agora, a partir de agora, vai poder reconhecer. Em março, ela passa a ter seus efeitos valendo e também garante a promoção para esses profissionais pelo tempo de serviço, que também era algo que eles, mesmo estando aí no mínimo há 25 anos, que é a data do último concurso foi do ano 2000, então os mais novos na rede têm 25 anos, né? Tem gente com mais de 25 anos, esse tempo de serviço não era devidamente remunerado, não era devidamente reconhecido também. Ok, Bruno. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com a Classe TV. Pesquisa do IPEA revela que sindicalizados ganham 33,5% a mais do que não sindicalizados. Além das lutas em defesa da manutenção de direitos, por novos benefícios e melhores salários, o filiado ao SINT-RN tem direitos exclusivos, como a assessoria jurídica, Casa do Trabalhador em Educação, assistência especial para aposentados e a maior área de lazer do movimento sindical do RN. Quem fica junto, ganha mais. Filie-se ao SINT-RN. Estamos de volta com a Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública, as conquistas da greve na rede estadual de ensino. Esse é o tema do programa de hoje. Quem conversa conosco é o professor Bruno Vital, que é coordenador geral da entidade. Bruno, outro ponto de pauta foi a lei, né, do porte das escolas, que foi aprovada na última terça-feira, após muita articulação, muita luta, muita pressão lá na Assembleia Legislativa, inclusive com mudança, com emenda, né? Isso, foi uma lei que a gente também garantiu no final do processo da greve. Ela não foi enviada, né, no prazo que a princípio foi estabelecido, mas nós continuamos insistindo e buscando que ela fosse enviada para a Assembleia Legislativa. Nós tínhamos notícia, né, de que estava em discussão dentro da Secretaria da Educação. Chegou a ser, inclusive, anunciado o envio no mesmo dia em que foi anunciado o envio do plano de carreira dos funcionários de educação, foi junto com o plano de carreira, mas não foi uma lei que teve um debate prévio com a categoria. Foi enviado o projeto, nós sabíamos que era uma reivindicação nossa de que essa lei fosse enviada, né? E para o pessoal que está assistindo entender, é uma lei que trata de atualizar a gratificação dos diretores de escola, algo que fazia mais de 10 anos que não acontecia. Nós temos um congelamento dos últimos anos do pagamento dessas gratificações, né? Então, nós temos aí diretores que estão recebendo o mesmo valor que recebiam para ser diretor, a mesma gratificação que recebiam há 10 anos atrás, em 2025. Então, significou uma desvalorização muito grande de quem dessa função, que é a função de diretor, de vice-diretor das escolas, e a gente vinha nessa luta para que isso fosse atualizado. Tivemos um envio do projeto para a Assembleia Legislativa e quando nós observamos esse projeto, ele tinha uma diferença, ele criava uma diferença dos gestores das escolas de tempo integral em relação aos de tempo regular, de 50% a mais de gratificação, né? E aí, a partir disso, nós fizemos o questionamento ao governo, porque nós entendíamos que essa forma de remunerar, de gratificar os gestores das escolas era injusta, né? Fizemos 2 assembleias com a categoria, fizemos o debate sobre como essa lei estava tratando de forma desigual esses diretores e a categoria aprovou
a necessidade da gente equiparar o valor dessas gratificações. O governo do estado manteve sua posição de desigualdade da gratificação, de que precisava ter uma diferença entre a escola de tempo integral e da escola de tempo regular. A concepção do governo é de que tem algumas exigências a mais nas escolas de tempo integral do que as escolas de tempo regular, e como nós estamos inclusive no fim do ano, já próximo do recesso parlamentar, com o esvaziamento da Assembleia, né, a maior dificuldade de ter quórum, etc., nós conseguimos fazer um acordo para essa diferença diminuir de 50% para 30%. Foi o consenso que nós conseguimos construir e entendemos que é positivo que a gente tenha conseguido atualizar esse valor, e a cada ano nós vamos precisar manter essa luta. O próximo ano já está garantido, em janeiro os gestores já terão essa nova gratificação, 2027 vai estar o desafio da gente buscar fazer novamente o debate sobre essa equiparação e, ao mesmo tempo, garantir que esse valor vá sendo atualizado para que não haja, de novo, ao longo dos próximos anos, um congelamento dos valores dessa gratificação. Mas essa luta também é uma luta da greve, então uma vitória, mais uma vitória que a gente consolida, na verdade, consolida o todo do processo de negociação que ficou acordado, né, os pontos que ficaram acordados, que a gente vem cobrando do governo do estado, todos concluídos agora no final do ano, com a garantia de implementação no próximo ano. O piso, a discussão referente aos temporários, o pagamento e a regulamentação do pagamento dos temporários, porque a partir da greve também a gente tem essa regulamentação que vai garantir a partir daqui que não haja mais o que aconteceu, do governo não pagar 13º ou do governo não pagar férias de quem é temporário, né? A implementação do plano de carreira dos funcionários e, agora por último, a aprovação da lei do porte das escolas. E Bruno, esse último ponto, né, que você tocou, né, os temporários, que agora são representados pelo SINT, né? Foi uma das deliberações do último congresso. Nós alteramos o nosso estatuto, aprovamos isso junto à categoria para poder também representar os professores e professoras temporários. E aí tem desafios colocados para nós, como, por exemplo, o fato de que professores temporários em municípios aqui do estado, não é o caso da rede estadual, mas em municípios aqui do estado não recebem, por exemplo, o piso salarial, né? Então, isso é um desafio que a gente vai ver para frente nessa representação e aí fazer esse embate também junto aos municípios para garantir que todos, como inclusive a legislação agora aprovada esse ano estabelece, todos os professores têm direito ao piso salarial, independente deles serem efetivos ou professores temporários. Ok, Bruno, muito obrigado pela sua participação nesta classe TV de hoje. Obrigado, Denô, e até a próxima oportunidade. Fique agora com as notícias da semana. O SINT-RN vai prestar contas à categoria sobre o exercício financeiro de 2024 durante a Assembleia convocada para 16 de dezembro. A atividade acontece às 9 horas no auditório da sede estadual do sindicato. Participe! Vem aí a confraternização de fim de ano do SINT-RN. A festa acontecerá no dia 19 de dezembro no Boulevard, em Nova Parnamirim, com a abertura dos portões às 18 horas. Um trio de pé de serra e as bandas Circuito Musical e Checkmate vão garantir uma noite de muita música e animação. A festa é exclusiva para trabalhadores filiados ao SINT-RN, ativos e aposentados. Cada trabalhador pode levar um convidado. Para ter acesso à festa, basta que o filiado apresente na entrada do evento a carteira de filiação ou contra-cheque atual, juntamente com um documento de identificação com foto. Haverá venda de bebidas e alimentos com preços reduzidos e o estacionamento será gratuito. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Até lá!